O terror de existir outro você, do Você Fiorius. pode cortar o cabelo, mudar de cidade e atravessar fronteiras. Você pode deletar qualquer rastro do que já foi e sumir do mapa numa tentativa de se reinventar. Mas há algo que nenhum sumiço resolve. Você. É. Seu corpo herda traços únicos fundamentados na noção de que existe só um você, impossível de ser dividido. É essa convicção que dá um mínimo sentido à nossa vida. Mas existe algo que desafia isso. À espreita, alguém ou algo herda cada parte de você. Caminha com a sua face e ocupa um lugar no mundo que não lhe pertence. Um tipo de fantasma, anomalia ou fenômeno inexplicável. Doppelganger vem do alemão que une doppel, duplo, e ganger, aquele que caminha. Literalmente é o que anda ao seu lado, mais que um mero clone. É uma cópia que carrega os seus trejeitos, sua voz e comportamentos. Em algumas versões ele apenas observa. Em outras aparece para anunciar a morte. No pior dos casos, ele toma seu lugar. E se a história fosse essa, já seria assustador o bastante. Mas não. Tem mais. Mas essa parada só vem pra matar o cara, velho. Imagina, tu vê um clone teu e tu já sabe que tu vai morrer, né? Em vez de fazer uma amizade e tal, saber de onde veio. Mas você só vai ver quando ele quer te matar, pô. O fascínio humano com o conceito de duplo é muito antigo. Num dos primeiros textos do mundo, na Mesopotâmia, os deuses criam um homem idêntico ao rei para distraí-lo e evitar que destruísse o povo. O Dvoinik, para os eslavos, aparece em momentos de ruptura, mudanças bruscas e decisões difíceis. Já no folclore nórdico, o Vardogger chega nos lugares antes de você e usa sua voz para enganar pessoas próximas. Do outro lado do mar, os irlandeses contam sobre o Fetch, que surge como um presságio de morte. A forma que se apresenta Então tem determina se a pessoa vários. morrerá de forma pacífica ou violenta. Os Changelings já estão em várias partes da Europa. Eles são criaturas de aparência humana usada por fadas ou demônios e para substituir crianças sequestradas por seres sobrenaturais. O que é bem bizarro. Histórias como essa se espalhavam pelo continente, mas foi só no romantismo alemão que a coisa ganhou um nome. Em 1796, o escritor Jean Paul usou o termo doppelganger para descrever, abre aspas, pessoas que veem a si mesmas. Depois daí, não teve mais volta. Com o passar dos séculos, o fenômeno era visto em vários relatos na história. Em 1860, Abraham Lincoln teria notado dois reflexos no espelho, um saudável e outro extremamente pálido. Sua esposa viu aquilo como um presságio que ele venceria mais uma eleição, mas que não estaria vivo para completá-la. Ela estava certa. No século XVII, o poeta inglês John Donne Foi viu a sábio, cópia viu? da própria esposa num lugar, sendo que ela dava à luz em outro. Mais tarde, receberia a notícia que a filha nasceu morta. Caraca. A Rainha Elizabeth I também viveu algo semelhante. Sua própria imagem morta na cama, e de novo, dias depois veio a falecer. Mesma coisa para essa mulher, que viu a si mesma e mais tarde faleceu. Mas existe um caso ainda mais bizarro. Esse homem na Bicho, imagina você conhecer, sei lá, um famoso, tá ligado? E aí ele vive muito, muito tempo. Só que ele já morreu há anos. E quem tá hoje no lugar dele é um clone. E ninguém percebe. Imagina como o psicológico da pessoa fica. tela era almirante britânico. Comandava um navio na costa síria, enquanto a esposa recebia amigos em casa. Durante a festa, vários convidados afirmaram vê-lo com uniforme naval, descendo a escadaria e atravessando o salão. No dia seguinte, chegou a notícia. O navio havia afundado naquela noite. E a aparição coincidia com o horário. Se vocês viram meu vídeo Medo de Fantasmas, em dado momento eu cito doppelgangers como um tipo de um espírito que não só copia a pessoa, mas que na verdade seria ela depois da morte. Não que a aparição do Caraca. almirante durante a festa era uma cópia dele, mas talvez o seu fantasma voltando para casa. Ou tentando, pelo menos.
No traumático filme Lake Mungo, acontece algo parecido. Esse é um dos filmes de terror mais tensos que eu já vi e mistura o conceito de doppelganger com fantasma e paradoxo temporal. É uma coisa meio doida. Vale a pena assistir se você quiser ficar sem dormir por algum tempo. Mas enfim, esse é só um Na, filme na minha e infância eu exemplos não já faltam. fiquei muito tempo sem dormir por causa de Cisne filme de Negro terror. não é exatamente sobre fantasma, mas na história, a protagonista é atormentada por uma versão de si mesma. The Double, de 2013, mostra como seu duplo pode ser tudo aquilo que você não consegue, e o Homem Duplicado, do mesmo ano, leva isso ao extremo. Nele, um professor universitário apático e introspectivo um dia descobre que existe um ator idêntico a ele. A partir daí, a coisa desanda rápido. Um deles começa a querer viver a vida do outro e o espectador é deixado na dúvida sobre quem é quem, e é uma confusão gigante. Esse filme é tão bizarro que no final tem uma Nunca vi cena esse como filme. essa aqui. Caraca. Desculpa aos aracnofóbicos. Nos Não, jogos, pra quem tem a coisa fobia de ganha um aranha tom aí, ó. macabro, onde a ideia de doppelganger é associada ao estado mental. Em Martha is Dead, a protagonista assume a identidade da irmã gêmea morta, mas aos poucos o jogo revela que essa irmã talvez nunca tenha existido e que tudo que vemos é a fragmentação de uma mente afundando no próprio trauma. Nesse caso, o pior não vem de fora, mas de dentro. Isso é que torna o conceito perturbador. Hoje em dia, teorias não faltam. A mais famosa e próxima ao fenômeno é certamente da Avril Lavigne. Cara, eu acredito demais nessas paradas, velho. Por isso que existe muito sósia, velho. Esse sósia, mano, tem alguma coisa a ver com essas paradas, pô. Cantora que teria morrido e trocado por uma sósia em 2003. Essa é clássica, não tão assustadora, mas o caso desse homem é muito pior. Carlos de Luna foi um americano condenado à morte pelo assassinato de uma moça em 83. Bom, segundo ele, não foi o culpado. Jurava inocência e dizia que quem matou era Carlos Hernandes, um homem bastante parecido. Apesar Não da é tentativa, tão a parecido, polícia não. alegou que Hernandes não era real e de Luna foi executado. Anos depois, investigações revelam que Hernandes não só existia, como foi preso por crimes semelhantes. Até hoje restam dúvidas se a justiça executou a pessoa certa. Se até o sistema pode se confundir com um rosto conhecido, o que dirá de nós? A ciência tem suas próprias explicações e algumas são tão perturbadoras quanto qualquer teoria. A síndrome de Capgras, por exemplo, é um distúrbio neurológico em que a pessoa acredita que alguém próximo, ou ela própria, foi substituída por um impostor. A autoscopia é outro fenômeno bizarro em que o sujeito enxerga uma réplica de si mesmo fora do corpo. Para os mais céticos, quem vê um doppelganger tem algum desses distúrbios, ou até pode ter visto uma pessoa bem parecida. É estimado que no mundo existem cerca de 135 similares a nós. Isso A mim? poderia explicar o caso de Carlos e outros que vemos por aí. Tudo bem que não explica ver um conhecido ou enxergar a própria cópia dentro de casa. A coisa com certeza piora se tiver de Ué, noite e doido. se essa cópia tivesse Deus é boas mais. intenções, o que geralmente é o que acontece. Bom, seja lá o que seja o fenômeno doppelganger, é fato que ele assusta, tanto visualmente quanto no sentido existencial. Ele nos faz encarar a possibilidade de que tudo aquilo que nos faz nós mesmos pode ser replicado, descartado ou substituído. Se existe outro idêntico a nós, talvez não sejamos tão especiais assim. E é aí que o horror se instala. Não necessariamente no que o duplo faz. Mas a mente não vai ser igual. Pode ter alguém igual a você, igual a mim, mas a mente aqui ó, não vai ser a mesma. A gente pensa diferente. Então você continua sendo especial, pô. Mas no que ele revela. Você já viu um doppelganger? Escreve aí embaixo que eu quero saber e eu vou ler todos os comentários. Eu não vi Se você não. gostou do vídeo, não esquece de dar um like e um aviso rápido. Eu vou dar uma pausa de 2 semanas sem vídeo, mas isso por um bom motivo. Eu sei que vocês gostam de vídeo mais longo e pro bem de todos isso vai voltar no canal. Enquanto isso, por favor, não esqueçam de mim. Vê meus vídeos antigos e vira membro Não no esqueçam do Apoia-se. Fiore, A gente se beleza? vê. Um abraço. Não sou inscrito nessa conta aqui, ó, Até já. mas tá aqui, ó. Tá aqui, Fiore. Fiore, cara desenrolado, velho. O cara tem muitos temas bons.
Se vocês não conhecem o canal do Fiore, ele vai estar aqui no link da descrição desse vídeo, beleza? E se você chegou até o final, você acredita que existe outro você? Deixa aí embaixo nos comentários.